Queridos irmãos, neste momento, saúdo a todos, cumprimentando com a paz do nosso Senhor Jesus, desejando aos irmãos boas-vindas a esta santa reunião de oração. Também cumprimento aqueles que já estão acompanhando esta santa reunião através da internet. Queridos irmãos, que a partir deste momento possamos, com amor, com alegria, poder aqui estar presente materialmente, mas também espiritualmente. Que o nosso pensamento, queridos irmãos, possa estar voltado para esta santa reunião, para que os santos e os anjos que aqui já estão presentes entre nós possam dar a devida bênção, a devida unção celestial para nós, irmãos aqui presentes. Mas por isso, queridos irmãos, devemos estar focados nesta santa reunião. Os hinos da meia hora, os hinos do inário que aqui serão entoados, hinos do coral, mensagem, irmãos, tão belíssima, que muito agrega para a nossa edificação ainda mais, para o nosso aperfeiçoamento ainda mais, para que a cada dia eu, Senhor, a Senhora, você, querido irmão, possamos juntos e unidos estar subindo os degraus da santidade. Mas para isso precisamos estar valorizando primeiramente esta Santa Igreja, momentos de santa reunião como este. Por isso, queridos irmãos, vamos com amor, com muita alegria e gratidão a Deus, iniciar esta santa reunião e que a mesma possa ser muito útil para cada coração aqui presente e que os anjos, os santos enviados dos céus, possam concluir a missão deles, que é abençoar cada um de nós segundo os nossos méritos. Por isso, queridos irmãos, por gentileza, convido aqueles que puderem a colocar-se em pé. E assim, nós cantarmos o hino de número 1 do inário, Igreja Forte. Todos em sentido de oração, reverência, vamos orar. Ó bondoso e poderoso Deus, mais uma vez aqui estamos reunidos, uma parte dos seus filhos se encontra reunido neste momento em tua santa igreja. Estamos em oração, ó Deus, por isso rendemos louvores, gratidão e adoração ao Senhor, por ser o nosso Criador, o nosso soberano, ó Deus Todo-Poderoso. Seus filhos aqui vieram com o intuito de alimentar o seu espírito, alimentar a sua fé, para que juntos possamos a cada dia dar continuidade a esta obra tão santa que o Senhor nos deu, a Igreja Apostólica. Por isso aqui viemos revestir a nossa sabedoria, o nosso ânimo, a nossa coragem, para merecer sabedoria, para merecer as bênçãos tão preciosas,
para juntos e unidos como uma só família, continuar honrando o nosso nome de apostólico. Prestamos louvor e adoração ao seu amado Filho Jesus, o nosso Mestre e Salvador, e também ao seu Divino Espírito Santo, a qual dedicamos esta santa reunião de oração. Sabemos que anjos dos céus, santos poderosos, já estão aqui presentes entre nós, para nos dar sabedoria, para nos dar aquilo que tanto necessitamos. Mas isso sabemos que só será possível se nós estivermos em mérito, se nós estivermos fazendo por merecer. Por isso, seus filhos aqui estão presentes, reunidos nesta santa reunião. Quero rogar a Senhora Santa Avó e a Senhora Mãe Virgem Maria, também exaltando os seus nomes, pois são santas poderosíssimas e rainhas dos céus, que abençoem esta santa reunião, abençoando cada irmão, cada irmã que aqui se faz presente. Também aos queridos amigos e irmãos internautas, que estão com muita reverência, com muita atenção em suas casas, acompanhando esta santa reunião, que também possam ser agraciados, preparados durante todo o decorrer desta santa reunião. E a ti, ó grande profeta, nosso querido e santo irmão Aldo, rendemos adoração, louvor ao Senhor, pois o Senhor é o pastor das nossas almas, é o profeta que nos encaminha ao reino dos céus. Querido primaz, com muito amor, dedicamos a ti a nossa gratidão, porque só aqui estamos graças ao seu amor, graças também à sua missão de profeta. Querido irmão Aldo, em teu santo nome, eu entrego esta santa reunião iniciada. Amém. Queridos irmãos, na sequência vamos cantar o hino do Inário de número 180.
sabemos quanto tempo nesta terra ainda temos que ficar, mas o tempo que restar com amor devemos todos trabalhar no anseio de salvar outras almas para Jesus. Vamos todos trabalhar, sendo sempre valorosos, destemidos, corajosos, com vontade sempre de ganhar. Pois o tempo está se cumprindo e já não há mais tempo que perder. Jesus Cristo aqui presente, Santa Rosa à nossa frente, nada temos que temer. Este mundo está ruim e perto está o fim. Vamos com coragem anunciar que esta igreja é verdadeira, é de Deus e tem poder, e que Jesus está aqui para salvar. A avó Rosa já falou que muito vai nos ajudar, mas para isso é preciso a cada dia nossa vida para ela consagrar, e fazendo sempre assim o céu se abrirá. Grandes milagres vamos contemplar.
Jesus Cristo aqui salvando, o irmão Baldo abençoando, muitas almas para Deus vamos ganhar. hora feliz da minha vida é quando chega a hora de me dirigir pra minha santa igreja tão querida, para cantar e com amor a Deus servir. Que alegria quando aqui estou, ouvindo palavras poderosas. É como se no céu já estivesse juntinho da minha santa voz. Pois aqui nesta igreja tenho tudo, tenho saúde, tenho paz e alegria, tenho as bênçãos de Jesus, meu Salvador, e o amparo da Santa Virgem Maria. Alegrei
lá dos céus um grande poder, sempre sobre nós está, pois Jesus com a santa voz nos abençoa quando estamos a orar.
Muito bem, queridos irmãos. Agora, dando sequência, entraremos na parte da mensagem do boletim, onde farei a leitura e conto com o seu silêncio, sua reverência, para que juntos, unidos, possamos ouvir o que o Santo Irmão Aldo tem a nos dizer nesta oportunidade, através da mensagem do boletim. Portanto, possamos ouvir com atenção. O poder da oração em união é o tema da mensagem desta oportunidade. A oração é uma das maiores dádivas que Deus concedeu ao ser humano. É por meio dela que nos aproximamos do Criador, abrimos o coração e estabelecemos comunhão com Ele. Orar é falar com Deus e com os seus santos, mas também é ouvir suas vozes em nosso íntimo, recebendo direção, consolo e força. É um momento em que expressamos nossos sentimentos, pedidos, agradecimentos, louvores e adoração, reconhecendo que Deus é o Senhor de nossas vidas. O apóstolo São Paulo é um dos maiores exemplos de perseverança na oração. Ele nos ensinou que devemos orar em todo o tempo, sem cessar, tanto nos momentos de alegria quanto nas horas de tribulação. Sua vida é marcada por uma profunda experiência espiritual. Antes perseguidor dos cristãos, Saulo, cidadão romano e judeu, teve sua vida transformada ao encontrar Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Envolto por uma grande luz, ficou temporariamente cego, mas recuperou a visão após 3 dias. Quando Ananias, servo do Senhor, orou por ele e o batizou. A partir desse encontro, tornou-se Paulo, o apóstolo fervoroso, fiel seguidor de Cristo e incansável anunciador do Evangelho. Desde então, São Paulo viveu em constante diálogo com Deus, sustentado pela oração e pela fé, nos ensinando que a oração é um relacionamento pessoal com Deus. Ele iniciava suas súplicas dizendo: meu Deus, demonstrando intimidade e confiança. Em suas cartas, São Paulo afirma que Deus é testemunha de seu espírito e da constância de suas orações. Ele nos convida a viver essa mesma realidade ao afirmar: orai sem cessar. As Escrituras nos asseguram que temos um grande intercessor, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Em Hebreus está registrado: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É por meio de Cristo que nossas orações são aceitas, pois Ele intercede por nós diante do Pai. Em nossa Igreja Apostólica, reconhecemos também a intercessão da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor. Santos formados por Jesus, cumprindo sua promessa para nos proteger, amparar e abençoar. Eles são instrumentos de Deus que fortalecem nossa fé e apresentam nossas súplicas diante do trono divino. São Paulo, em Tessalonicenses, nos lembra ainda da importância da oração comunitária. Ele pede: irmãos, orai por nós, mostrando que a oração compartilhada é fonte de amparo e vitória.
A oração não é apenas individual, mas também coletiva, sustentando os irmãos em tempos difíceis. Quantos já foram fortalecidos pelas súplicas da igreja? Por isso São Paulo exorta: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração verdadeira deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Não é um ato de exigência, mas de entrega. É importante compreender que Deus responde às orações no seu tempo e segundo sua justiça. Muitas vezes Ele prova nossa fé, paciência e perseverança. Por isso, ao orar, devemos cultivar fé, humildade, paciência e resolução. A oração sincera transforma o coração, purifica a alma e molda o caráter, aproximando-nos cada vez mais do Criador. As reuniões de oração na Igreja Apostólica são momentos preciosos em que os filhos de Deus se reúnem para clamar juntos, unir forças espirituais e fortalecer uns aos outros. Jesus afirmou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando a igreja ora unida, os clamores se tornam mais fortes e o Espírito Santo age poderosamente. É na oração coletiva que experimentamos a verdadeira comunhão dos santos, sustentando uns aos outros em fé e esperança. A união em oração é também um gesto de amor e solidariedade. Quando intercedemos pelos irmãos, estamos cumprindo o mandamento de Cristo de amar uns aos outros. Quantos milagres, curas e livramentos já aconteceram em respostas às súplicas da Igreja unida. A oração sempre foi uma arma poderosa nos momentos de dificuldades. Ela fortalece a fé, traz paz em meio às lutas e abre portas de vitória. Mas a oração não é apenas súplica, é também adoração e gratidão. Quando agradecemos a Deus pelo amparo e pelas bênçãos recebidas, reconhecemos sua bondade e fidelidade. São Paulo nos orienta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Assim a oração se torna completa: súplica, intercessão, louvor e gratidão. Jesus Cristo nos deixou o maior exemplo de oração, o Pai Nosso. Esta oração ensina equilíbrio entre súplica, adoração e submissão à vontade de Deus. Ao dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, começamos exaltando e adorando a Deus. Ao pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Reconhecemos que a vontade divina é soberana. Ao suplicar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Confiamos na provisão diária do Senhor. Ao clamar: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Buscamos perdão e aprendemos a perdoar. E ao concluir: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos proteção espiritual e livramento. O Pai Nosso é uma oração comunitária. Não diz meu Pai, mas Pai Nosso. Isso mostra que a oração
não é apenas individual, mas também coletiva, fortalecendo a união da igreja quando oramos juntos como corpo de Cristo. Reconhecemos que somos irmãos e que dependemos uns dos outros na caminhada da fé. A oração sincera e perseverante purifica o coração e molda o caráter. Quem ora com fé e humildade vai sendo transformado pelo Espírito Santo, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a perseverar na oração, sem desanimar, pois a oração de um justo é poderosa e sempre é ouvida nos céus. Como São Paulo escreveu em Romanos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Portanto, a oração é o elo que nos une a Deus, aos seus santos e uns aos outros. É fonte de força, consolo e santificação. É arma poderosa contra as dificuldades, mas também gesto de adoração e gratidão. Nas reuniões da Igreja Apostólica, nas reuniões de oração, os irmãos se fortalecem, os clamores se unem e o Espírito Santo age com poder. Quem ora com sinceridade e perseverança experimenta a presença viva do Senhor, recebe paz em meio às lutas e encontra direção para a sua vida. Amém. Queridos irmãos, aqui portanto está a leitura desta linda mensagem, muito oportuna para nós nesta noite, nesta santa reunião de oração. Queridos irmãos, nós sabemos, e aqui nos diz novamente nesta mensagem, a oração é a nossa arma preciosa, poderosa, contra as forças do inimigo, contra as tentações, as ilusões deste mundo. Mas também nós sabemos, e aqui ouvimos nós novamente, a oração de um justo, ela é ouvida nos céus. E agora, irmãos, nós devemos refletir neste ponto. Eu estou sendo justo para a minha oração ser ouvida nos céus? Eu estou, irmãos, sendo ouvido pela Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo quando eu estou orando? Eles intercedem junto a Deus por mim para me abençoarem, me dar aquilo que eu necessito, conforme a justiça do nosso Deus? Eu estou sendo justo, irmãos, como apostólico? A minha conduta, as minhas obras provam a minha fé? Provam o meu amor para com Deus e seus santos e a esta igreja apostólica? Eu estou sendo justo, irmãos, no meu ministério? Eu estou cumprindo as minhas escalas com amor, com lealdade, com honestidade? Eu estou cumprindo a minha missão de cantar, de tocar, de reger, com alegria, com humildade? Eu estou sendo justo, irmãos, a minha frequência às reuniões da Igreja Apostólica? Eu estou sendo justo no meu trabalho, nos meus negócios? Eu estou sendo justo com a minha família, com o meu relacionamento, tanto namoro, noivado ou casamento? Eu estou sendo justo com a disciplina que aqui eu aprendi
e com a doutrina da Igreja Apostólica? Porque, irmãos, é muito fácil pedir, é muito fácil orar e pedir para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo nos ajudar. Muitas vezes abrir uma porta de emprego, muitas vezes ajudar a minha família, ajudar o meu ministério. Mas será que eu estou sendo justo para quando eu clamar, eu ser ouvido e atendido? Vivemos, irmãos, em um mundo onde tudo está muito acelerado, onde a rotina muitas vezes consome um tempo precioso de cada um de nós. E se nós não vigiar, se nós não nos cuidarmos, o tempo precioso que nós temos, ele é consumido de uma forma errada, que às vezes, quando nos deparamos, passou uma semana, passou 15 dias e eu não orei nenhuma vez na minha casa. Eu só venho muitas vezes orar quando eu estou dentro da igreja no momento da oração. E ainda, infelizmente, há aqueles que às vezes nem em reverência ficam. Ou ainda até às vezes ficam dando um sinal que está orando. Mas às vezes o pensamento está lá no trabalho, o pensamento está na rede social, o pensamento está em um negócio lá no particular. E aquele momento tão precioso da oração passou batido, passou tão rápido. Aí eu chego na igreja, vou para casa e não agreguei nada no meu espírito. Então, irmãos, nós devemos orar o tempo todo. Jesus, irmãos, ele foi e é o Filho unigênito do Pai, o príncipe da vida. Quando Deus criou o ser humano, ele estava junto. E quando ele viveu na terra, ele orava o tempo todo. E ele foi vitorioso. O inimigo tentou de todas as formas. E ele sempre em comunhão com o Pai, orando, vigiando. Da mesma forma a Santa Avó Rosa, da mesma forma o Santo Irmão Aldo. E nós, irmãos, o inimigo tentou o Filho de Deus, o inimigo tentou o Espírito Consolador, o inimigo tentou o Santo Pastor por excelência. Então o inimigo ele tenta o apostólico, porque ele sabe que se nós estivermos unidos, se nós estivermos orando, se nós estivermos obedecendo como uma igreja unida, os fiéis apostólicos vão ser vencedores, vão ser vitoriosos, como muitos apostólicos estão sendo a cada dia. Então o inimigo ele luta de todas as maneiras, de todas as formas. E às vezes eu tenho ensinamento, tenho doutrina, tenho disciplina, tenho tudo, como o Santo Irmão Aldo ele sempre dizia. O apostólico só não é feliz se não quiser. O apostólico só não é feliz, irmãos, se ele não obedece, se ele não ora com reverência, com amor, se ele não se entrega a Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo. Por outro lado, quando vacilamos ou passa despercebido, o inimigo aproveita. O inimigo aproveita o espaço de tempo e apresenta coisas fantasiosas, coisas coloridas na vida de qualquer pessoa. Aí quando vem a luta, quando vem a enfermidade, quando vem a provação na minha vida, aí eu lembro que sou corista, aí eu lembro que sou do ministério, aí eu lembro que eu preciso obedecer, aí eu oro.
Às vezes vou para o trabalho em pensamento orando, volto para casa, chego mais cedo na igreja, coloco o nome na caixa de oração, escuto o programa Hora Milagrosa. Mas quando estava tudo bem, eu esquecia. Quando estava tudo bem, eu não agradecia a Deus. Quando estava tudo bem, eu andava fora da disciplina. Então, irmão, nós devemos tomar nota a cada dia. Eu estou sendo justo para quando eu orar, eu possa ser ouvido e atendido? Mas será que quando vem a luta, só basta orar? Então, irmãos, nós precisamos continuar ou ser vigilantes. Porque a vigilância, irmãos, ela impede de nós escorregar no pecado. A vigilância, ela impede os sentimentos maus, os pensamentos ruins. A vigilância, ela impede de eu aceitar um convite para ir em um lugar que não pertence ao apostólico. A vigilância, irmãos, ela impede de eu acessar um conteúdo na internet que não é bom para mim. A vigilância, ela impede de eu comprar uma roupa fora da disciplina. A vigilância, ela impede de eu postar uma foto nas redes sociais, escandalizando o nome da igreja, fora da disciplina. Porque quando eu estou vigiando, estou sendo vigilante, eu estou constantemente em comunhão com a Santa Avó, em comunhão com o Santo Irmão Aldo, e o anjo que está ao meu lado, ele impede todas essas coisas na minha vida, porque eu estou com o pensamento voltado aos conselhos, aos ensinos que eu aprendi e aprendo nesta Santa Igreja. Aí quando eu oro, quando eu preciso de uma bênção, quando muitas vezes o meu familiar ou eu mesmo, ou às vezes um colega de trabalho, um vizinho, um amigo, às vezes se socorre a mim, porque ele sabe que eu sou apostólico, ele sabe que eu sou de uma igreja santa. Coloca meu nome lá na tua igreja, ore por mim. Eu oro, a Santa Avó Rosa me atende. E conforme a justiça de Deus, no tempo e na hora certa, o meu pedido, o meu clamor é atendido. Quando eu estou no trânsito ou no trabalho, às vezes correndo um perigo, e nem dá tempo de clamar, mas eu sou livre do acidente, eu sou livre de ficar ferido na máquina, porque a Santa Avó Rosa, ela intercedeu por mim, porque não deu tempo de eu orar, mas eu estava vigiando, eu estava em comunhão com o reino dos céus, eu estava em união com os santos. Mas e agora? Se eu estou andando no meu carro, xingando no trânsito, até mesmo escutando uma música, sintonizado em uma emissora de rádio, muitas vezes passando uma música. E agora, se lá no meu trabalho, eu estou participando de rodinhas, de conversas, de brincadeiras, de mau gosto. Se lá no meu negócio, eu muitas vezes quero ganhar em cima do meu semelhante, sendo injusto muitas vezes nos valores. E se eu aceito um convite para assistir um jogo, para assistir televisão, se eu acesso um filme, uma novela no meu celular, se eu compro uma roupa fora da disciplina que eu sei que está errado. Então, irmãos, nós devemos vigiar. Aí quando eu orar, muitas vezes a Santa Avó Rosa até quer me ajudar, porque a misericórdia desses santos é muito grande. Mas nós sabemos e fomos, irmãos, muito bem ensinados
que a misericórdia ela não pode ferir a justiça divina. Então, irmãos, nós devemos estar atentos. Nós devemos vigiar e orar todo o tempo. É bem verdade que nós não vamos sair orando em voz alta. Nós não vamos sair com as mãos para cima orando. Temos que tomar cuidado com o fanatismo, mas em oração, em pensamento. Porque aqui, irmãos, nós ouvimos nesta mensagem. A oração sincera, ela transforma o coração. A oração sincera, ela molda o caráter. Às vezes eu sou um apostólico, uma pessoa que se estressa muito fácil. Às vezes eu sou uma pessoa que se irrita com qualquer coisinha. Às vezes eu sou uma pessoa que tem um costume de olhar o erro do meu irmão, de apontar ou querer achar defeito no meu irmão. Isso é bom para a minha santificação? Não é. Então, irmãos, na oração sincera, Santa Avó Rosa, me ajude para mim não se estressar. Santo Irmão Aldo, me ajude, que eu não quero ter raiva. Santo Irmão Aldo, me ajude eu ser cauteloso, eu pensar antes de falar. Santa Avó Rosa, me ajude, que eu não quero mais dizer essas palavras, porque são palavras feias. Santo Irmão Aldo, me ajude, que eu não quero falar mais essas gírias. Então, a oração, irmãos, ela vem sendo sincera, ela molda o meu caráter. A oração sendo sincera, irmãos, ela transforma o meu coração. E eu serei atendido. E na grande luta, na grande provação, grande será a minha vitória. Quantos irmãos que aqui estão presentes, quantos irmãos internautas que estão nos assistindo, já passaram grandes lutas, já passaram grandes provações, e grande foi a sua vitória, que às vezes ao relembrar, ao recordar, até emociona, porque souberam orar e vigiar, souberam ser justo para quando precisou, a sua oração ela foi ouvida, ela foi atendida. Quantos irmãos que aqui estão presentes, conforme eu falei anteriormente, às vezes um conhecido, um colega, falou, ore por mim na tua igreja. Aí o irmão, a irmã às vezes fala, eu vou colocar o teu nome lá na caixa de oração da minha igreja. E às vezes faz isso, passa os dias, uma semana, aí às vezes vem aquela pessoa e agradece. Obrigado por você orar por mim, obrigado por ter colocado o meu nome lá na caixa de oração da sua igreja. Eu venci aquela luta, hoje a minha família e eu estamos bens. Olha como é bonito isso, irmãos. Às vezes através da sua procedência, da sua honestidade para com Deus, o Senhor, a Senhora está intercedendo por uma pessoa que muitas vezes ainda não é apostólico, mas é uma pessoa de coração boa, uma pessoa que reconhece no irmão, na irmã, que pertence a uma igreja santa. É uma pessoa que reconhece que a vida do Senhor, da Senhora, de você, é uma vida santificada. É uma pessoa que aonde vai, leva paz, leva luz, leva esperança. Então, irmãos, é muito bom ser desta igreja, é muito bom ser apostólico, é muito bom ser justo, porque conforme o coral canta em um hino, não cante só por cantar. Eu digo aos irmãos, não ore só por orar, mas ore com propósito, ore com amor, ore com união. E o que é, irmãos, nós orar por união? É dar as mãos e orar todos em voz alta? Não é, irmãos. Orar com união é todos nós orar com o mesmo propósito. É todos nós orar em favor do nosso irmão, em favor do nosso semelhante, em favor do nosso familiar.
em vez de julgar, de apontar o defeito, o erro, o vacilo do nosso irmão, do nosso semelhante, mas sim orar por ele. Não sermos paredes, irmãos, mas sermos pontes. Não estar aqui às vezes para criar contenda, para divisão, mas para somar, para multiplicar, para agradar a Santa Avó, agradar o Santo Irmão Aldo. Porque nós, irmãos, só temos a ganhar, mas temos que proceder pelo lado certo. Temos que proceder por o caminho da verdade, caminho do amor, da esperança, da compaixão, do respeito. E assim nós procedendo, a igreja, ela se une ainda mais. Assim nós procedendo como Irmandade Apostólica, Santo Irmão Aldo receberá um grande presente de cada um de nós em seu centenário. A Santa Avó Rosa, Jesus receberá com grande alegria as nossas orações e atenderão a igreja, atenderão os irmãos individual, atenderão os nossos clamores. Por isso, irmãos, nós precisamos estar caminhando alinhados com Deus, alinhados com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, saber dizer não quando for preciso e saber dizer sim quando for necessário. Pedir inspiração para a Santa Avó Rosa nas nossas orações, pedir sabedoria para a Santa Avó Rosa, nos dar aquilo que precisamos, não focar muitas vezes só no pedir materialmente, porque nós sabemos que se nós colocar o reino dos céus em primeiro lugar, que se nós, irmãos, pedir sabedoria, pedir entendimento, pedir fé para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, as outras coisas irão ser acrescentadas a cada um de nós. Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo sabem que nós precisamos nos alimentar, eles sabem que nós precisamos nos vestir, eles sabem que nós precisamos de um teto para morar. Então, irmãos, vamos pedir sabedoria, vamos pedir saúde espiritual, porque a vida espiritual de nós será o reflexo na vida material. Não adianta eu ser bem-sucedido na vida material, não adianta eu ter muitos bens materiais, mas se a minha oração não é ouvida, se quando eu preciso, eu clamo, eu não sou correspondido. Então, irmãos, vamos com alegria, vamos com amor, com coragem, com sabedoria, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, buscar a parte espiritual. É bem verdade que precisamos cuidar da nossa saúde material, do nosso corpo, dos nossos afazeres, dos nossos bens, mas isso é segundo plano. O primeiro plano, irmãos, é a parte espiritual, e tudo isso só se dará se a minha oração for ouvida nos céus. Porque quando a minha oração é ouvida nos céus, a Santa Avó Rosa me dá sabedoria, o Santo Irmão Aldo me dá alento, me dá coragem, me dá fé. O Santo Irmão Aldo me dá sabedoria para mim executar o meu dom, para me ajudar nesta igreja, no meu ministério. E em vez de eu apontar defeito, em vez de eu querer criticar, às vezes um trabalho do meu irmão, da minha irmã, eu vou colocar o nome dele e dela na caixa de oração, vou interceder por ela na minha oração. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, ajude os irmãos da minha congregação, ajude as congregações, ajude a sede, abençoe o ministério, abençoe os corais para se unirem, para prestarem louvor e adoração com o coração. Então, irmãos, nós temos tudo em nossas mãos, só depende de nós, porque o Santo Irmão Aldo,
a Santa Avó Rosa, eles estão juntinho de nós. Mas nós precisamos dar a condição a eles para estar ao nosso lado. Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles estão prontos para nos ouvir, mas precisamos ser justos. O reino dos céus está ao nosso favor para lutar em favor de mim, em favor da minha família, em favor do irmão, da irmã, da sua família. Mas nós precisamos ser justos, precisamos amar o nosso irmão, o nosso semelhante, precisamos estar unidos a cada dia, porque as forças malignas, elas se unem para derrotar esta igreja. As forças malignas, elas se unem para iludir o fiel apostólico. E nós precisamos nos unir com o reino dos céus para vencer o inimigo, suportar as provações, suportar as lutas com sabedoria, com alegria, aumentando a nossa fé. Jesus, irmãos, ele ensinou que se a nossa fé for do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, é o suficiente para removermos montanhas. Então, irmãos, a nossa fé é tudo na nossa vida. Mas nós precisamos ser justos. Nós precisamos orar o tempo todo, vigiando, tendo compaixão e com muito amor. Seguirmos à risca o que aqui nós aprendemos nesta Santa Igreja. Por isso, irmãos, vamos com um só objetivo: somar para o reino dos céus aqui nesta terra. Somar, irmãos, para que o meu dom, o meu ministério, o meu talento seja usado pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo. Que o irmão, a irmã cante com amor, com o coração, exerça a função do seu instrumento com alegria, não buscando o interesse próprio, mas buscando a glorificação do reino dos céus. E assim nós procedendo, irmãos, a cada dia, as vitórias serão maiores ainda, as maravilhas serão maiores ainda, porque Deus, a Santa Avó, a Mãe Virgem Maria, Jesus, o nosso Santo Irmão Aldo, eles se alegram de ver uma igreja unida. Os irmãos já puderam imaginar o semblante da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, olhando nós, irmãos, um orando pelos outros, orando nós, irmãos, intercedendo um pelos outros. A Santa Avó Rosa olhando para nós e vendo nós como filhos, sendo justos em todos os sentidos da vida. E quando nós orarmos com fé, Santa Avó Rosa ter o prazer de enviar santos, enviar anjos, mudar o meu sentimento, mudar o meu pensamento, multiplicar o meu dom. E a igreja só tem a ganhar. A família apostólica só tem a ganhar. E cada vez mais purificada, cada vez mais santificadas, nos aproximamos do reino dos céus, nos aproximando, irmãos, da vitória final, porque nós aqui já pertencemos ao reino dos céus. Então, irmãos, vale a pena continuar lutando, vale a pena continuarmos vigiando, não deixar o cotidiano, o dia a dia, a rotina roubar o nosso tempo, não deixar o cotidiano, o dia a dia, o bem material, o eu, impedir que a minha oração seja ouvida, para que quando eu necessitar, que é o tempo todo que nós precisamos da Santa Avó, é o tempo todo que nós precisamos do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, nós possamos ser atendidos, possamos ser moldados ainda mais para atingir os objetivos que cada um de nós temos, de sermos fiéis a cada dia e um dia morar com Deus para toda a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, com muita gratidão a todos, estamos chegando ao término desta santa reunião. Uma reunião muito boa, muito maravilhosa. Graças a Deus que os irmãos souberam aproveitar o seu tempo.
valorizando a sua participação nesta santa reunião. Continuem esforçados, continuem destemidos, corajosos e cada dia mais em união, em alegria, todos nós. E assim nós estaremos subindo os degraus da santidade. Queridos irmãos, passando agora para a última parte da nossa santa reunião, onde nós iremos, antes da oração individual, entoarmos um hino do inário. Por isso, por gentileza, convido a todos, aqueles irmãos que puderem, a colocar-se em pé, cantarmos o hino de número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração, suplicamos que, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. E neste momento nós possamos, queridos irmãos, suplicar a Santa Avó e ao Santo Irmão Alto, para que estejamos sempre unidos num só Espírito e num só coração. Vamos orar. Amém. Queridos irmãos, na sequência cantaremos o hino com amor e reverência de número 177. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela Santa Rosa querida, a grande bênção que o Senhor nos deu. Agradecemos que, ó Santa Rosa, pela santa inspiração, louvado seja o teu santo nome, pela tua santa unção. Amém. Queridos irmãos, de uma forma geral, agradeço mais uma vez sua valiosa presença, seu comprometimento para com esta santa reunião. Da mesma forma, aos queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando através da internet. E agora, vamos orar encerrando esta santa reunião. Ó Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela sua infinita bondade e aqui exaltamos o teu santo nome, pelas suas santas bênçãos que o Senhor nos dá, através dos santos gloriosos que o Senhor nos deu, que o Senhor nos enviou. Aqui estamos neste momento e suplico a sua bênção para cada um dos seus filhos presentes. Louvado seja o nome do seu amado Filho Jesus,
o príncipe da vida, o nosso mestre e salvador. Bem como a ti, ó Divino Espírito Santo do Pai, de onde emana toda a virtude, toda a sabedoria para cada um de nós seguirmos firmes nesta caminhada que leva aos céus. Honramos e glorificamos a Mãe Virgem Maria Santíssima, como Rainha dos céus, pois ela é santa, viva e poderosa no reino dos céus, e está ao lado do apostólico fiel, o apostólico verdadeiro, fortalecendo as nossas vidas, fortalecendo, ó Mãe bendita, a sabedoria, o entendimento da sua Santa Igreja. A ti, ó Mãe e Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, a grande bênção que Deus e Jesus enviaram a esta terra, para os mansos e humildes de coração que venham a aceitar. Santa Vó Rosa, nós seus filhos, sua igreja, muito te amamos, muito te glorificamos, e nesta hora santa de oração, suplico a tua bênção, Santa Vó Rosa. Tua bênção à Mãe Virgem Maria, a cada irmão, cada irmã presente, e também aqueles que nos acompanham através da internet. Santas Mães poderosas, enviem a sua bênção, a sua graça, e através deste poder tão santo, possa abençoar a vida de cada um dos seus filhos, possa dar sabedoria, bom ânimo a todos nós. Querido Santo Irmão Aldo, o nosso anjo da paz, pastor das nossas almas, reverência, adoração e gratidão, porque o Senhor é o profeta, o santo que nos conduz ao reino dos céus. Querido primaz, derrame suas santas bênçãos, sua unção a todos os irmãos que aqui estão presentes, também aos internautas, com sabedoria, com bom ânimo. Ouça os clamores que eles fazem, suplicam neste momento. Que eles possam estar sendo justos em suas caminhadas, em suas condutas, para que neste momento o clamor deles, talvez também a gratidão, o agradecimento, possa ser ouvido. E assim, conforme a justiça divina, no tempo certo, seus filhos serem atendidos. Também os nomes que estão nesta caixa de oração. Suplica a tua bênção, ó primaz, que possa levar até eles conforto, alegria, entendimento, sabedoria, para eles poderem vencer as lutas que enfrentam, para eles poderem suportar aquilo que muitas vezes está tirando a paz deles, mas também, se for preciso, eles possam reconhecer as suas falhas, possam reconhecer aquilo que precisa ser mudado, e assim, contando com a justiça divina, com a bênção do Senhor primaz da Santa Avó, eles possam ser moldados, o caráter, os sentimentos, os pensamentos, e a tudo aquilo que eles precisarem para serem melhores a todo momento, possam receber. E mais uma vez, aos irmãos presentes, também derrame mais a sua bênção, a sua sabedoria. E aqueles irmãos que por motivo justo aqui não puderam estar presentes, que o Senhor Santo Irmão Aldo, através dos seus anjos e santos, possa também dar a paz, a bênção, a vida de cada um deles. E de uma forma geral, abençoe a família apostólica, o ministério da pregação, o ministério do coral, conselho deliberativo, para que todos nós possamos a cada dia, unidos ainda mais, caminharmos ombro a ombro, lado a lado, e darmos frutos do nosso ministério, da nossa vida, do nosso nome como apostólicos, e assim a Igreja Apostólica caminhará firme ainda mais rumo à glória celestial. Santo Irmão Aldo, Santa Vó Rosa e a todo o poder celeste, honra e glória hoje e sempre. Amém.